A paz do Senhor, meus amados irmãos, de volta, segunda aula de História da Igreja Cristã. Nós paramos na última aula, mostrando aos irmãos um panorama geral de como é dividida a história da Igreja Cristã. E agora nós vamos dar sequência à nossa aula, né? Nós vimos, em primeiro lugar, a história da Igreja Antiga, que vai do ano 30 ao ano 590 da Era Cristã, dividido em três partes, né? A Igreja Apostólica, que vai do ano 30 ao ano 100, depois a Igreja Católica, ou Igreja Universal, né? Igreja Perseguida, que vai do ano 100 ao ano 313, e com o advento da entrada de Constantino no cristianismo, nós temos ali o início da Igreja Imperial, que vai do ano 313 a 590, tá certo? Segundo ponto, segundo período da Igreja Cristã, é o que nós chamamos de Igreja Medieval. Ela vai do ano 590 ao ano 1517 da Era Cristã, certo? Esse período também, ele é dividido em três subdivisões, né? Essa divisão, ele também é dividido em três subdivisões, né? Aquilo que nós chamamos de igreja no início da Idade Média, vai do ano 590 a 1073 da Era Cristã, e esse período aí da Igreja da Idade Média, ela vai se dar com a ascensão de Gregório. Gregório tem uma biografia linda. Gregório, ele era de uma família muito rica, e quando ele percebe um chamado, né, para o sacerdócio, ele abandona toda a riqueza e vai se dedicar exclusivamente a esse chamado. E ele acaba que usando o dinheiro da família e para a construção de 7 monastérios. Esse desprendimento de Gregório deu a ele, lógico, dentro da igreja cristã em geral, um ibope muito grande, e ele termina que sendo reconhecido como uma figura ilustre dentro do cristianismo. No ano 590, o bispo de Constantinopla, João, ele evoca para si o título de bispo supremo da igreja cristã. O que João queria era uma proeminência sobre os demais bispados. Quem é que vai se opor a essa ideia? Exatamente Gregório I, que já tinha e gozava no meio da igreja cristã uma proeminência, uma certa proeminência. E aí, com esse advento aí de João, com esse evento de João, ele vai aumentar essa proeminência. Ele rejeita completamente que João obtivesse o título de bispo maior, de bispo supremo, de maioral entre os bispos. Ele rejeita. Logo, a igreja cristã passa a atribuir a Gregório esse título, e ele rejeita também, dizendo: olha, eu não posso ser bispo supremo, porque eu sou servo de servo. E ele não aceita de forma alguma esse título. Mas, embora ele não aceitasse o título, ele
agia como tal. Embora ele negasse o título e se autodeclarasse servo de servo, ele de fato ele exercia proeminência sobre todas as demais igrejas depois de todo esse histórico, dessa biografia que ficou conhecida entre todos os cristãos daquela época, tá certo? Isso elevou o seu bispado ao maior posto, né, na igreja cristã e, consequentemente, deu à igreja de Roma uma proeminência sobre todas as demais igrejas cristãs da sua época, tá certo? Isso foi tão contundente que muitos estudiosos, historiadores, apontam Gregório I como o primeiro Papa, porque de fato ele exerceu essa função, embora rejeitasse veementemente o título. É nesse período aqui também, irmãos, que vai acontecer a investida dos muçulmanos, o crescimento, né? É uma religião que busca prosélitos, que busca conversão de outras pessoas para a religião. E aí eles, a essa altura, eles começam a dominar a Ásia e a África. E a igreja, nesse período, vai ter um grande enfrentamento contra o advento, né, do islamismo, que agora chega à Europa. Também nesse período, né, que vai acontecer aquilo que a gente... o primeiro cisma da Igreja Católica. O primeiro cisma vai acontecer nesse período aqui, porque no ano 1054, por conta de divergências de interpretações lá, a gente vai falar disso com mais profundidade lá na frente. Lembre que a gente está trazendo só um panorama geral aqui, que vai haver o primeiro cisma da igreja, 1054. A igreja se divide e aí vai ficar a igreja de um lado, a igreja oriental de um lado e a igreja ocidental de um outro, né? A igreja oriental, ela vai dar origem à igreja cristã, católica ortodoxa, né? E a igreja ocidental vai dar origem à igreja católica apostólica romana, como nós conhecemos as duas dessa forma até os dias de hoje, tá certo? Depois desse período aqui, inicial da Idade Média, a gente vai ter um período que a gente chama de apogeu, letra B, apogeu da igreja na Idade Média. E quando que período é esse? Vai de 1073 a 1294, tá certo? Vai acontecer o apogeu da igreja. E aí vai se levantar, né, nesse apogeu, em primeiro lugar, o Papa Gregório VII. E o seu sucessor viveu esse apogeu também, que é o Inocêncio III. Esses dois homens que vão usufruir, né, desse apogeu da igreja, ela consolidando ainda mais o seu poder e a influência sobre o Estado, sobre as artes, sobre a cultura, inclusive sobre a ciência, tá certo? É nesse período aqui também que vai acontecer as cruzadas, que a gente também vai falar lá na frente, né? Mais precisamente em 1095, o início dessas cruzadas. O que eram as cruzadas? Era a tentativa cristã da Igreja Católica medieval de tomar das mãos dos muçulmanos o controle da Terra Santa de Jerusalém, tá certo? Nesse período também que vai chegar dentro da igreja as ideias da filosofia grega de Aristóteles, que Tomás de Aquino vai ter acesso e vai abalizar a teologia, misturando
a essa filosofia de Aristóteles. Essa teologia, ela vai ser a base da teologia da Igreja Católica até os dias atuais, né? E a gente vai também se aprofundar nisso mais para frente, tá certo? Ainda um terceiro período da Igreja medieval, que é a Igreja do Renascimento. E ela vai de 1294 até 1517, certo? É nesse período aqui que a gente vai ter homens de Deus, né? Os pré-reformadores, João Wycliffe, John Hus e tantos outros, né? Logicamente que não deram sequência porque morreram na fogueira da Inquisição, né? Morreram pelas mãos da Igreja Católica. É nesse período também que a gente vai ter aí a formação das nações-estados, e a gente vai ter aí o final do sistema feudal e o início do absolutismo. Vai ter também aí o surgimento da classe média, né? Nesse período a gente tem a sociedade dividida em estamentos, né? A gente vai ter aí no topo dessa pirâmide o clero e a nobreza, e lá embaixo o proletariado. A burguesia, ela surge nesse período, vai ganhando força, mas ela não pode ascender, e por conta muito também das ideias e dos dogmas católico-romano, e é nesse período aí que a gente vai ter aquilo que a gente chama de reforma protestante, né? A gente sabe, nisso a gente vai dar ênfase, né? Vamos conhecer a biografia de Lutero e tudo que aconteceu na reforma protestante, a história, nós vamos falar sobre isso, mas a gente vai ter aí a venda das indulgências, e no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero escrevendo as 95 teses e colocando ali o fim dessa período da Igreja medieval e dando início a uma nova era da Igreja, a era que nós chamamos de Reforma Protestante, tá certo? Eu vou apagar aqui e colocar esse terceiro ponto para que depois vocês possam escrever nos seus cadernos, anotar direitinho aí, que isso é informação boa, importante, tá certo? Então, em terceiro lugar, nós temos a Reforma Protestante. Período 1517 a 1648. A 1648, tá certo? Essa reforma, ela se inicia na Alemanha, né? Depois na Suíça, logo em seguida na Suíça, quase que concomitantemente. Depois ela vai acontecer na Inglaterra, na Escócia, na França e na Holanda, tá certo? Esse período da reforma, ele termina com a chamada Contra-Reforma também. Quer dizer, ele vai acontecer nesse período, também a chamada Contra-Reforma, Concílio de Trento, Contra-Reforma Católica Romana, tá certo? Final desse período, a gente tem o último período da Igreja Cristã, e eu boto aqui ponto 4, o período da Igreja moderna e
E aí eu tenho um período que vai de 1648 a os dias atuais, certo? Ou perdão, aos dias atuais, né? Aos dias em que nós estamos, aos anos 2000, tá certo? É isso aí mesmo. Esse período aqui, ele também vai ter subdivisões, né? A primeira subdivisão, letra A, eu vou fazer bem pequenininho aqui, que é para caber tudo aqui nesse quadro, para a gente não precisar apagar, é o período do racionalismo e avivamento. E ele vai compreender os anos de 1648 a 1789. Esses são os anos. E aí você tem o racionalismo, né? O racionalismo, a tentativa de se responder tudo com a razão. E aí você tem o início do liberalismo teológico, tá certo? E, logicamente, a morte de muitas igrejas, e em contrapartida nós vamos ter nesse período o período dos grandes avivamentos que aconteceram sobretudo na Inglaterra e na América do Norte, nos Estados Unidos, ok? E a gente vai falar, nesse período aqui, vamos falar desses grandes heróis da fé, né? Homens como Jonathan Edwards, como George Whitefield, e tantos outros aí que a gente vai estar falando nesse período, tá certo? A partir de 1789, nós vamos ter, letra B, né, o período das missões. Ele vai de 1789 a 1914. E a gente vai ter um movimento missionário aí que a gente ainda precisa voltar para ele, porque missões está no coração de Deus. Meus amados irmãos, uma igreja que eu desconfio de um cristianismo que não está com o coração aquecido pela obra missionária, meus amados irmãos. Eu sei que a gente está aqui para trazer ensino, mas desde que eu recebi esse chamado, eu entendo como um chamado de Deus, eu entendo também que hoje eu sou responsável pela formação de todos aqueles dos meus alunos. E eu digo a vocês, meus amados irmãos, uma igreja que não ferve pelo clamor missionário é uma igreja morta. Se você não sente esse chamado, se você se sente alheio, se você se sente distante da obra missionária, meu amado irmão, você precisa cair nos pés de Jesus imediatamente. Você precisa se arrepender e você precisa pedir a Deus que esse fogo, essa chama venha invadir o teu coração. O Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste tem ao longo da sua história honrado ao Senhor e a esse chamado missionário. E eu queria aproveitar você que está vendo aí, procura o seminário, vai lá no Parceiros em Missões. A obra missionária, ela é realizada pelos joelhos dos que oram, pelas mãos dos que contribuem, pelos pés daqueles que vão. E você pode ser um missionário contribuindo, você pode ser um missionário orando, intercedendo pelos missionários. Vai lá, procura o Parceiros em Missões, faça a sua adesão, seja um associado ao Parceiro em Missões, abençoe a obra missionária. Meus amados irmãos, a gente vai aprender muito com esse período da igreja cristã, que é sublime e magnífico. E depois a gente vai ter, no final, letra C, a igreja
do século XX, tá certo? E a gente vai encerrar o nosso conteúdo programático exatamente trazendo essa história, esse movimento. A gente vai trazer aqui, né, os movimentos pentecostais, os neopentecostais, em resumo, e você vai ficar a par de toda a história da Igreja Cristã. Eu me despeço dessa aula assim, desejando que você estude, que você aprenda, que seja um obreiro aprovado e que a graça do Senhor Jesus invada a tua vida, que você tenha fogo no coração e luz no cérebro através do ensinamento que nós temos trazido para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz.